é irônico que a morte nos leve a pensar dessa maneira tão intensa sobre a vida? O poeta Mário Quintana dizia que a vida nutre-se da morte e não a morte da vida, como julgam alguns pessimistas. Talvez somente mesmo diante da possibilidade da morte é que a vida ganhe outros valores e se faça mais viva. Será que é preciso olhar nos olhos da morte para enxergar melhor a vida? Uma lâmina de vidro translúcida separa o além e o aquém. Basta um coágulo de sangue numa artéria, um espasmo do coração, para que o além se torne aquém, para que o lá se converta em aqui. E aí, bruscamente, um vazio se instala no ser. Porque nós, aqui vivos, estamos na plenitude do ser. E a morte é o vazio. A morte é, se vocês quiserem, algo extraordinário, nesse sentido da palavra, algo que está fora da ordem e que instala uma outra ordem, daí extraordinário. E algo que de alguma maneira para nós é inatingível. Porque vamos pensar juntos, antes de chegarmos à morte como instante de vida, vamos pensar juntos na morte como um instante mortal, no momento em que a morte ocorre. O instante mortal é um acontecimento incomparável. Ele não permite qualquer conceitualização. Nada se pode falar sobre o instante mortal. Ele está fora de qualquer categoria. Há quem procure até fazer uma filosofia do instante mortal como se fosse possível entrar no coração desse mistério. Mas não é possível filosofar sobre o instante em que a morte ocorre. Por quê? Porque esse instante, quando se filosofa, é desprovido da consistência do vivido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando estamos filosofando, estamos vivos. E quando estivermos morrendo, eu acredito que não tenhamos condições de filosofar. Epicuro dizia com muita sabedoria que no fim das contas a morte não nos diz respeito. A morte não nos concerne. Porque quando aqui estamos, como aqui estamos hoje, a morte não se apresenta. Mas quando ela, a morte, se faz presente, então já não estamos mais. Habitua-te a pensar que a morte para nós não é nada, pois não existe nada a temer na vida para quem está convencido de que não há nada a temer em deixar a vida. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque é temível a sua chegada, mas porque é temível o esperá-la. Porque se uma coisa não nos causa dano algum com sua presença, é tolo entristecer-se ao esperá-la. A morte não é nada para nós, porque enquanto vivemos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós é que não estamos. Portanto, a morte não existe nem para os vivos, nem para os mortos, porque para aqueles não existe e estes já não são. Em suma, nós poderíamos dizer que a vida é incapaz de nos falar do nada. A vida só pode nos falar da vida. Como pensar, então, a morte como instante de vida? Podemos pensar de diferentes formas. Podemos pensar do ponto de vista cultural, a morte como instante de vida. Isto porque a morte, com certeza, ela é o nosso destino, como seres finitos que somos. Ou seja, nós só temos uma certeza na vida, é de que um dia nós vamos morrer. É um fato inexorável. Nós não podemos modificar, nós não podemos transformar esse fato. Ele se impõe a nós. Nós não temos nenhum poder sobre ele. Minha morte nasceu quando eu nasci. Despertou, balbuciou, cresceu comigo e dançamos de roda ao luar amigo na pequenina rua em que vivi.
Já não tem mais aquele jeito antigo de rir que, ai de mim, também perdi. Mas ainda agora a estou sentindo aqui, grave e boa, a escutar o que lhe digo. Tu, que és minha doce prometida, nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim da longa vida. E as horas lá se vão, loucas ou tristes. Mas é tão bom, em meio às horas todas, pensar em ti, saber que tu existes. Por um lado, a morte é o nosso destino. Mas, por outro lado, nós podemos dizer também que a morte é a nossa origem. Curioso. A morte é o nosso destino como seres finitos que somos. Mas a morte é a nossa origem como seres humanos. E o que eu quero dizer com isso? Há quem diga, e eu penso aqui num filósofo francês, no Michel Serres, há quem diga que o homem, desde que surgiu,